Amém. Livro de Lucas, capítulo 16. Queremos agradecer a Deus pela vida de todos. Agradecer ao Senhor pela presença de um amigo, Borges, e a esposa. Isso, Borges e a esposa. Irmão do nosso diácono Diniz, né? A perceber, né? Bem parecido. Bonito feito irmão. Eu não me identifiquei de primeira porque eu estou sem óculos. Aí de primeira eu não identifiquei não. Mas seja bem-vindo, é uma honra tê-los aqui. Deus abençoe. Lucas capítulo 16, meus amados irmãos. Estamos findando mais um ano, né? São marcos temporais apenas. Vai se aproximando aí o final do ano, eu acho engraçado. Acho bom, muito motivador, desafiador, né? Começa o período das reflexões. A gente precisa dessas coisas para tirar a gente dessas zonas de conforto e a gente fazer algumas reflexões. Isso é importante. É engraçado, mas é importante. É importante a gente fazer essa reflexão. E hoje eu estava pensando sobre essas duas parábolas de Lucas, tanto a parábola do rico e Lázaro, quanto a parábola do mordomo infiel. Lucas 16, do versículo 1 ao versículo 13, e depois Lucas 19 ao 31. São parábolas conhecidas dos irmãos, mas estavam me chamando a reflexão. Qual o sentido da vida, né, irmãos? Às vezes a gente fica imaginando assim, por que a gente tem tantas oportunidades para fazer valer a pena a vida, né? Para que ter dinheiro? Para que ter cargos? Para que ter sucesso? Para que conquistar coisas se a gente não utilizar isso para algo extremamente produtivo? O que adianta ser rico se o dinheiro não é utilizado de uma forma produtiva? Se aquilo que a gente possui não faz a diferença na vida das pessoas que nos cercam. O capítulo 16, ele é uma reflexão que Jesus faz, uma crítica que Jesus faz aos fariseus. Porque todos nós somos procuradores de Deus. Eu vou usar essa expressão. Nós somos procuradores de Deus. Nós recebemos uma procuração de Deus para representá-los aqui na terra, para representá-lo na terra. Como igreja, principalmente, Diniz. Como igreja, principalmente, porque nós somos possuidores dos bens de Deus e usamos ele em procuração. E às vezes a gente fica imaginando, irmãos, quantas coisas Deus nos deu. Quantas bênçãos nós possuímos, mas será que nós somos verdadeiros procuradores do Senhor? Nós aplicamos isso na vida das pessoas? Será que a minha vida, será que a tua vida, será que a nossa vida tem o sentido que ela deve ter? Isso é uma coisa tão importante que Jesus disse assim, olha, aqueles que creem em mim, maiores obras do que estas fará. É lógico que não existe nenhuma obra maior do que a feita na cruz do Calvário. Fato, não existe. Mas Jesus estava falando da reprodução, através da igreja, daquilo que Ele quer fazer na humanidade. E quando eu estava refletindo sobre isso, e eu usei a expressão procuradores de Deus, e aqui vai falar sobre mordomia, o capítulo 16, ele vai falar que um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele chamando disse, que é isso que eu ouço de ti? Prestas contas da tua mordomia ou do teu trabalho, da tua administração, porque já não poderás ser mais o meu mordomo. E o mordomo disse, que farei, pois que meu senhor me tira da administração? Cavar não posso, mendigar tenho vergonha. Ele não diz porque não pode, né? Se é por preguiça ou por alguma deficiência de saúde. Mas ele diz, eu sei o que hei de fazer, para que quando for desapossado da mordomia, me recebam em suas casas. E chamando a si cada um dos devedores, o seu senhor disse ao primeiro, quanto você deve ao meu senhor? E ele respondeu, 100 medidas de azeite. E disse, toma aqui a tua conta, senta-te aqui, escreve 50.
Disse depois a outro: e tu quanto deves? Ele respondeu: 100 alqueires de trigo. Ele disse: toma tua conta, escreve 80. E louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente. Porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Preste atenção, Jesus ele não está fazendo a apologia a posturas erradas, porque a postura dele é que, do ponto de vista espiritual, é uma postura errada. Mas dentro da dinâmica do mundo, a postura dele é uma postura de administração. Ele pensou: vou fazer algo que abra as portas para quando eu perder a mordomia. Então Jesus disse que, do ponto de vista das injustiças das riquezas, ele estava cumprindo o papel dele. Ele estava abrindo portas para o futuro. E agora Jesus ele vai trazer a dinâmica espiritual, como funciona isso. Versículo 9 ele diz assim: eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça. Só esclarecer que essa expressão riquezas da injustiça, dentro da nossa tradução aqui, da linguagem das escrituras sagradas, não está querendo dizer que essa riqueza aqui é riqueza provinda de coisas erradas, mas ele está falando de algo terreno, algo do mundo dos homens, as riquezas da justiça, porque riquezas do ponto de vista de justiça só existe uma. Do ponto da injustiça, ele está falando das riquezas granjeadas nesse plano aqui, no plano humano. E ele vai dizer assim: para que quando estas vos faltarem, vos recebam nos tabernáculos eternos. Olha, veja que coisa interessante. Aí agora ele faz uma analogia entre as riquezas deste mundo e ele faz uma analogia com os tabernáculos eternos. E a gente vai entender isso aqui. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Se no alheio não foste fiel, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar o outro, ou há de se chegar a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Olha que coisa interessante, irmãos. Interessante que, quando eu iniciei aqui dizendo que qual é o sentido da vida, se tudo aquilo que eu recebo de Deus, eu não utilizo para o benefício das pessoas que estão ao meu redor. Para que ter tanto dinheiro, tanta riqueza, se eu sou incapaz de aplicar essas riquezas para abençoar pessoas e produzir amigos? Ele diz assim: granjeai amigos, conquistai amigos. E essa expressão amigo aqui é aquele que você tem que devotar a ele amor, afeto, carinho, cuidado. E quando ele fala das riquezas da injustiça, ele está falando diretamente aos fariseus: para que tanto dinheiro? Para que tanta riqueza? Para que tanto luxo? Se vocês não utilizam isso para o benefício do próximo. Se você não faz diferença na vida dos outros. Por quê, irmão? Porque ter muita riqueza aqui e não aplicar ela como procurador e mordomo de Deus, não dará a gente a entrada nos portais celestiais. O indivíduo pode ter riqueza, pode ter o que ele tiver aqui na terra, mas se ele não compreender que ele é mordomo de Deus, que ele é procurador de bens eternos, não vai adiantar nada. Toda a riqueza dele não vale de nada. Tudo aquilo que ele possui, e eu estou citando riqueza porque Jesus faz uma crítica direta aos fariseus sobre dinheiro, mas eu posso falar de outros aspectos. Para que ter um cargo tão grande na sociedade, se você não utiliza isso para beneficiar, para ajudar, para trazer felicidade para as pessoas que estão ao teu redor? Para que ter sucesso, se o sucesso ele não é materializado em bem-estar para as pessoas que estão ao teu favor? Não tem sentido isso. Vamos para a Bíblia. Versículo 14. E os fariseus que eram avarentos. Percebam a crítica de Jesus no versículo 14. Ouvindo todas essas coisas, zombavam dele. E disse: vós sois o que vos justificareis a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração. Porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. É o que ele diz. Ele diz assim: Deus conhece o coração do homem.
Porque aquilo que é levado para os homens é abominação para Deus. Aquilo que os homens valorizam, porque do ponto de vista dos fariseus, a prosperidade financeira era uma marca da aprovação de Deus. Para a sociedade daquela época, se alguém tivesse riqueza, essa pessoa tinha a aprovação de Deus. Quando alguém tinha muita riqueza, para eles era um sinal de que Deus estava aprovando a atitude dessas pessoas. E o que Jesus estava dizendo que era justamente o contrário, porque ele estava falando de pessoas que eram para ser referências do ponto de vista religiosos, mas eram avarentos, utilizavam a riqueza para o benefício próprio, e não utilizavam a riqueza como um instrumento da benevolência de Deus, como uma oportunidade de abençoar as pessoas. Pelo contrário, a riqueza naquela época para eles era um elemento de segregação. Era rico, tinha Deus. Era pobre, não tinha Deus. E Jesus ele vai continuar. No versículo 18 ele diz: a lei e os profetas, a palavra, duraram até João. E desde então, ou trouxeram, essa expressão é trouxeram melhor. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. Jesus diz: é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da palavra. Qualquer que deixar a sua mulher e casar com uma adúltera. Olha o que Jesus está dizendo. Irmãos, parece uma coisa interessante. Jesus está falando de riqueza, de mordomia, de bens. Jesus está falando de aplicar isso. Daqui a pouco ele entra num aspecto chamado repúdio ao casamento e adultério. Por que Jesus disse isso? Jesus ele tocou na ferida dos fariseus. Achavam que a riqueza era sinal, e eles zombaram, o texto que eu li, eles zombaram de Jesus, porque do ponto de vista dele, Jesus não tinha riqueza nenhuma. Se você ler a Bíblia, você vai ver que o ministério de Jesus foi um ministério sustentado por 8 mulheres que tinham riquezas, e abastecia o ministério dele. Chegou um ponto de alguém dizer assim: Senhor, te seguirei para onde tu fores. Jesus disse: olha, as raposas têm os covis, as aves têm os ninhos, e o filho do homem não tem nenhum travesseiro para colocar a cabeça. Será que Jesus tinha riquezas? E os fariseus zombam de Jesus porque pensam assim: bem, se este fosse de Deus, como é que ele pode ser pobre? Jesus vai tocar na ferida. Jesus disse assim: olha, vocês têm riquezas, vocês têm bens, mas vocês não se comportam como mordomos de Deus. Vocês são avarentos. Agora, Jesus disse: aquilo que é elevado para os homens, ou aquilo que os homens consideram como status, Deus trata como abominação, e ele vai tratar na ferida. Por quê? Porque quem achava que a riqueza era um símbolo da presença de Deus, da aprovação de Deus, de certa forma vivia uma vida de adultério, de prostituição, banalizava as escrituras sagradas, interpretava a Bíblia como queria para legalizar o divórcio. Jesus disse assim: olha, a lei e os profetas vieram até aqui, trouxeram até João. De certa forma ele se refere a ele, e até hoje o reino de Deus foi tomado com muito esforço. Só que Jesus está dizendo assim para eles: o que é que adianta esse pensamento de vocês, se vocês rasgam as escrituras sagradas, se vocês não cumprem os princípios da Bíblia? Para que ter tanta riqueza, se a riqueza é uma prisão que trancafia vocês dentro do pecado, dentro da avareza, quando a riqueza deveria ser um instrumento de Deus para abençoar quem está à tua volta? E é por isso que eu disse: qual é o sentido da vida, meu irmão? Se temos tanto de Deus, eu estava pensando, quando eu estava imaginando isso, para que ter um celular da última geração se eu não utilizo ele para ligar para o meu irmão? Qual é o sentido? Qual é o sentido de ter o melhor carro se eu sou incapaz de dar uma carona a quem precisa? Qual é o sentido de ter muito dinheiro se eu sou incapaz de ter a sensibilidade de ajudar aquele que tem fome? E o que Jesus está dizendo é isso: para que tanto dinheiro se vocês são escravos da avareza? Se vocês estão presos neste dinheiro? Jesus está dizendo que isto é uma oportunidade. E eu não cito só dinheiro, irmãos, porque cada um de nós que estamos aqui, todos nós, a mim, essa palavra serve. E como serve? Todos nós recebemos algo de Deus. Todos nós recebemos bens e riquezas do Senhor. Irmãos, Deus deu a você saúde, Deus deu a você disposição,
Deus deu a nós a oportunidade de a gente fazer valer essas riquezas que o Senhor nos deu. Aproveitar e compreender que somos mordomos de um Deus que nos deu tanto para que a gente possa abençoar outras pessoas. Para que tanta riqueza, meu irmão? E aqui ele vai fechar. Perceba comigo que ele vai construindo. Aí agora no versículo 19, ele vai entrar para pegar os fariseus aí. Ele diz: ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e linho fino. Meu irmão, o cara é rico. Veja que no versículo 16 ele inicia falando: havia um homem rico. Só que no capítulo 16 ele inicia falando de um homem rico que é senhor e que cobra a mordomia do administrador. E agora ele vai falar de um homem rico que tomou um caminho diferente. Ele vai nos lembrar na figura do versículo 1 de que Deus é este Senhor. Ele é o dono de toda a riqueza. E nós somos administradores dessas riquezas. E agora no versículo 19, ele vai colocar quem administra agora do ponto de vista de que acha que é dono e não é. Porque tudo que nós possuímos irá acabar quando a gente fechar os olhos, meu irmão. Todos nós, se não passarmos pela geração do arrebatamento, iremos descansar dessa caminhada, fecharemos os olhos. Para que serve um carro de luxo? Para que serve uma mansão? Para que serve milhões de reais na conta de um cadáver, de um defunto, meu irmão? Para que serve ter um maior posto dentro da sociedade para um defunto? Não funciona. Perceba que agora Jesus ele vai fechar para dizer que a riqueza, o sucesso, tudo que a gente possui é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus. É como se Deus estivesse dando riquezas para que a gente utilize para abençoar outras pessoas. Para que ter a voz mais linda do mundo se eu não utilizo isso para cantar e alcançar vidas? Para que a melhor oratória do mundo se eu não utilizo isso para alcançar corações? Para que ter saúde se eu não gasto ela com o meu Jesus e com os meus irmãos? Deus deu tantas coisas a você. E às vezes a gente se prende nas nossas desculpas. Eu não gosto disso, eu estou triste por isso, eu acho isso. Foi Deus que deu a você. Foi Deus que deu esta voz, foi Deus que deu essas pernas, esses olhos, essas mãos, foi Deus que deu esta boca, foi Deus que colocou este coração no teu peito, foi Deus que te deu inteligência, foi Deus que deu o sol que brilha quando você acorda. É Deus dando presentes para você ser um instrumento desta mordomia. Irmão, acordar e sentir o sol e saber que você pode ser a diferença aonde você está, só com um aperto de mão, só com um sorriso, só com um sentar ao lado de alguém, só chegando no teu trabalho e sorrindo e brincando e fazendo alguém rir com uma besteira. Isso é oportunidade de Deus. Oportunidade. Senhor, eu não sei porque eu estou nesta terra. Claro que nós sabemos. O problema é que muitas vezes a gente pega como referência as coisas que a gente acha que são importantes do ponto de vista do homem. Mas o que é que Jesus está dizendo a ele? Jesus está dizendo: olha, aquilo que é levado para os homens é abominação para Deus. E o contrário também vale. Aquilo que parece ser simples para os homens, Deus valoriza e valoriza muito. Pense nisso. Talvez hoje, quando você sair, você possa ser o instrumento de Deus para pegar o telefone e ligar para alguém que não veio para o culto, e falar para alguém que está passando um momento difícil, uma ligação, uma mensagem. Porque, irmãos, tem muita gente querendo calçar sapato e não tem pé. Tem muita gente querendo falar e não tem voz. E você tem tudo isso. E nós temos tudo isso. E às vezes a gente fica perguntando: Senhor, por que eu vim para este mundo? Você veio para ser mordomo das riquezas do céu, mordomo dos bens celestiais. Aquilo que parece ser algo simples, meu irmão, é algo que alguém precisa e Deus colocou em você. Aquilo que parece ser algo insignificante é algo que alguém precisa e Deus colocou em você.
Esta é a crítica do meu Cristo aos fariseus. Tanta riqueza, tanto conhecimento, tanta religião, e não serve de nada. Porque eles ficavam o tempo todinho dizendo: este vai para o céu, este vai para o inferno, este vai para o céu, este vai para o inferno, este vai para o céu. E esse não é o papel da igreja. O papel da igreja não é dizer quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Isso é um papel de Deus e uma escolha do homem. O papel da igreja é pregar o Cristo crucificado e ressurreto ao terceiro dia. O papel da igreja é apresentar Jesus como a única possibilidade de mudança para o homem. Esse é o papel da igreja. Essa é a mordomia dos que receberam riquezas celestiais. Jesus olha para eles, Jesus olha e diz assim: adulto, vocês aí, não pode tirar um tio, né? Mas vocês começam a tanta riqueza, tanta coisa. Aí ele vai dizer assim: havia um homem, vivia de púrpura e linho fino. Era rico, meu irmão, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Essa expressão regalada é sem apertos, né? Já pensou o cara viver sem apertos? Diga assim, porque nós que não somos ricos do ponto de vista financeiro, até aqueles que são mais organizados financeiramente, que são mais cuidadosos com as finanças, às vezes passam apertos. Eu ia dizer pirangueiro, mas não vou usar essa expressão. Pastor, é bem seguro, eu sou seguro sim. Eu tenho uma planilha até 2000 e lá o trem. Não sei se vou viver tudo isso não, mas tem, é o meu jeito de ser. Fui assistir uma palestra esses dias de educação financeira, a mulher olhou para mim e disse: rapaz, estou tudo rindo, é mais ou menos isso aí mesmo, Diniz. Mas a gente vive momentos de dificuldade, mas esse cara ali vive de forma larga. Meu irmão, de forma larga, ele não tem dificuldade nenhuma. Ele anda de linho fino, e essa expressão linho fino, para o texto bíblico aqui, está querendo dizer que ele é um príncipe. Ele é um nobre. Ele vive de púrpura e linho fino. Preste atenção. Olha como Deus é bom. Ele tinha muita riqueza. Às vezes, Deus ele dá oportunidades a gente e a gente não percebe, irmãos. Às vezes Deus ele dá coisas a gente e a gente não percebe. O homem tem muita riqueza, irmã. Aí o que é que Deus faz a ele? Deus dá a ele a oportunidade de refletir sobre a vida dele. Deus pega um mendigo e faz alguém colocar um mendigo na porta da casa dele. Sabe como é que eu chamo isso? Oportunidade. E a Bíblia vai dizer que passa dia e vem dia, ele entra pela mansão, sai pela mansão, e onde é que está o mendigo? Na porta da casa dele. Oportunidade de Deus. Vem segunda, ele passa. Onde é que está o mendigo? Eu sei que do ponto de vista social, que aquele mendigo foi colocado porque naquela época não tinha seguridade social. O governo não cobria isso. Então, ou o mendigo ele ia para estradas, ou ele ia para porta de templo, ou ele ficava na casa de um rico. E naquela época muitas pessoas poderiam utilizar a benevolência e ajudar, mas passa dia e vem dia, ele entra. E preste atenção, ele vivia de forma regalada e esplendidamente, ou seja, ele não tinha falta e ele tinha tudo que era de luxo, esplêndido, luxo que não era brincadeira. Versículo 30, aliás 20. Havia também, eu gosto dessas coisas. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que vivia cheio de feridas à porta daquele rico. Irmãos, ele era rico, ele andava de púrpura, de linho fino, não tinha apertos, vivia no luxo. Mas na porta da casa dele também, quando ele entrava, também tinha um mendigo cheio de chagas. E qual era o desejo do mendigo? O que é que está escrito aí, versículo 21? Ele desejava o quê? Alimentar-se
com as migalhas que caíam da mesa do rico. Irmão, ele não tem falta de nada. Ele precisava dar migalha para o pobre, o mendigo? Não. Eu já expliquei a você, mas talvez tenha pessoas que não tenham ouvido. Você sabe o que significa migalha? Os irmãos aqui que já me viram dando doutrina sabem. Migalha era o guardanapo daquela época. Eles pegavam um pão, arrancavam o miolo do pão e eles limpavam a boca quando ela estava melada com algum molho, com alguma sujeira. Limpavam os dedos, o guardanapo daquela época. E aqueles migalhas de pão caíam da mesa. E eles recolhiam aquilo ali, como se fosse guardanapo, colocavam dentro de uma sacola, de alguma coisa, e jogavam para os pobres na rua. Meu irmão, preste atenção. Deus deu a ele migalhas, sim ou não? Não. Deus deu a ele riquezas de forma tal que ele tinha ninho fino, púrpura, não tinha apertos, vivia no luxo, ele era muito rico. O que era para ele pegar aquele mendigo, dar cuidado médico ao mendigo e transformar ele num empregado dele, num trabalhador? Qual era a dificuldade? Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? O mendigo ali foi uma oportunidade de Deus tratar o coração deste homem. Só que eu disse a vocês que um dia a conta chega, meu irmão. E a Bíblia vai dizer assim, 22. E aconteceu que o mendigo fez o quê? Morreu. Eu não sei se vocês sabem que se algum indigente morrer na rua, a prefeitura tem um serviço que pega aquela pessoa, recolhe o corpo e faz um enterro. Só que naquela época, sabe como funcionava? Naquela época, quando alguém morria e não tinha parentes e não tinha ninguém, pegava o corpo dele e levava para um lugar chamado Geena, ou Geema, que era o lixão da época, no Vale de Tofete. Pegavam o corpo e jogavam no lixão. Por isso que lá em Apocalipse diz, o lugar onde o bicho não morre e o fogo não se consome, porque era uma comparação ao Geena. Os corpos dos mendigos, quando eles morriam, eram jogados lá no meio do lixão para ser queimado. Era cheio de tapuru, porque os corpos ficavam lá dias e dias até entrarem em decomposição, e eles ficavam queimando lá, ao ponto tal de, em Apocalipse, a comparação do Geena, do lixão, ser feito com o inferno. Aí quando a Bíblia diz assim, o mendigo morreu, quer dizer que nem direito a um enterro digno ele teve. A vida dele foi na porta de um rico, cheio de chagas, e quando morreu jogaram ele no lixão. Mas vocês prestaram atenção no que Jesus disse, eu li aqui, que aquilo que é levado para os homens é abominação para Deus. Púrpura, linho, riquezas, luxo, o pobre, o mendigo, chagas, um cachorro para lamber. Ele não tinha médico, porque se o rico precisasse de qualquer coisa, tinha médico. O médico do mendigo era o cachorro, para tentar aliviar suas feridas. Mas a Bíblia diz o quê? Que ele morreu. Preste atenção no versículo. Diz assim, versículo 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para onde? Olha que coisa linda, meu irmão. Ele morre e ele é escoltado até o paraíso pelos anjos. Os anjos não estão esperando ele no paraíso e ele vai sozinho não, porque os anjos já conhecem. Os anjos vão levando ele como em comitiva, meu irmão, tratando ele como um príncipe, como alguém especial até o seio de Abraão. Foi por isso que eu disse a vocês aqui no início que a dinâmica do mundo não é a dinâmica de Deus. A forma que Deus enxerga não é a mesma forma que o homem enxerga. Aquilo que pode ser riqueza para os homens, para Deus não é nada. Porque você imaginar alguém viver a vida todinha como um mendigo, chagados, o único companheiro que ele tem é um cachorro, e ele vive de migalhas, de guardanapo de dedo e boca de rico. Mas a Bíblia diz que quando os olhos dele fechou, quando o coração dele bateu pela última vez,
ele foi acordado e foi conduzido até as mansões celestiais por uma comitiva de anjos. Meu irmão, isso que é riqueza, isso que é dinâmica espiritual. Saber que do ponto de vista dos homens, você e eu até podemos não ter nada, mas saber que um dia, se não pelo arrebatamento ou pela morte, nós seremos conduzidos como príncipes e herdeiros de uma riqueza que o homem não pode comprar. Oportunidade. Deus é bom, meu irmão. Você pode dizer isso para essa pessoa que está do seu lado: Deus é bom, meu irmão. Rodrigo, Deus é bom. Deus é tão bom que mesmo nós sendo tão falhos, tão cheios de erros, Ele não nos deixa e não nos nega a oportunidade de mudar. Meu irmão, o mendigo ali foi a oportunidade de Deus para esse homem. Nunca reclame daquilo que você não tem, porque Deus tem colocado coisas, às vezes, que parecem ser pequena ao nosso lado, na nossa porta, e a gente não consegue enxergar. Por isso que o Espírito Santo, ele tem clamado nesses últimos dias, pedindo para a gente abrir os nossos olhos, porque, irmão, a gente entra e sai. Deus tem dado tantas coisas para a gente, e a gente não percebe as oportunidades que Ele tem dado. O mendigo na porta daquele homem era uma oportunidade que Deus estava dando para ele não parar no inferno. Era uma oportunidade que Deus estava dando a ele para não passar a eternidade no inferno. Mas um dia chega, um dia a conta acaba, o indivíduo tem que prestar conta. Vamos para a Bíblia. Versículo 22 diz: e morreu também o rico. Você percebeu que no texto primeiro aparece o rico, depois o pobre, no plano material? Mas você percebe que no plano espiritual se inverte. Eu gosto de Jesus porque ele faz esses jogos, né, de palavra, de coisa. Do ponto de vista humano, primeiro o rico, depois o mendigo. Do ponto de vista espiritual. E preste atenção, o mendigo morreu. Mais uma vez Deus está dando uma oportunidade a ele, meu irmão. Porque o texto não diz que ele foi sepultado. E o rico tinha dinheiro, pelo menos para dar um enterro digno ao mendigo. E não o fez. Deus ainda deu tempo dele refletir. Que Deus é esse que nós servimos, irmão? Um Deus que não nos nega a oportunidade. Mas um dia a conta chega. Também diz assim: morreu também o rico. E o que é que está escrito depois do rico? Ele foi o quê? Sabe o que significa esse sepultamento? Significa que ele recebeu o tratamento no corpo que se recebia. Significa que alguém pagou as carpideiras para chorar no enterro dele. Significa que ele teve flautistas tocando músicas para que as pessoas até chorassem mais fácil. Significa que a cidade parou e o esquife dele passeou pela cidade. Significa que ele teve sim uma sepultura bonita para colocar ele. Mas você percebeu que faltou o mais importante, os anjos para escoltar ele até o céu? Que faltou o mais importante, que às vezes a gente fica reclamando daquilo que a gente não tem, que muitas vezes a gente deixa de viver a vida e vive a vida muito amargurada, reclamando de coisas que a gente quer ter, mas não são essenciais, meu irmão. Às vezes a gente fica brigando e se estressando, corre para cá, corre para lá, perde a saúde, perde a amizade, perde a alegria, perde a paz, cria estresse, tem problema, porque a gente briga por coisas que não vão levar a gente, meu irmão, até as mansões celestiais. E o indivíduo é mendigo, comedor de migalha, o amigo dele é um cachorro para lamber ferida, mas você não vê no texto ele reclamando de nada. Por quê? Porque ele já tinha tudo que era essencial para a vida dele, ele tinha tudo que era importante. Por isso que eu digo a você nesta noite: aproveita esta caminhada, aproveita essa vida que Deus te deu, meu irmão, e vai caminhando feliz, alegre, satisfeito, sem reclamar, sem peso, porque tudo que você precisava Deus já colocou em você. E num dia, se esse coração parar de bater, num dia, se esse coração parar de bater, esse que está aí no teu peito, o que vai importar não é aquilo que a gente teve nesta terra, mas é aquilo que a gente carregou enquanto esteve nesta terra. Não vai, meu irmão, importar conta bancária,
carro, posto, graduações, sucesso, nada disso vai valer a pena, meu irmão, porque o indivíduo só tinha um cachorro e um monte de ferida e vontade de comer migalha. Mas quando o coração dele parou de bater, jogaram ele no lixão. Mas a Bíblia diz: os anjos do céu conduziram ele até o seio de Abraão. Isso que vale. Isso aqui vale, meu irmão. O que vale é o final da história. O que vale é como ela termina. Preste atenção. 23. E no Hades ergueu os olhos. Estava em tormentos. E viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Só para curiosidade, os irmãos quiserem, a palavra Lázaro, ela tem uma tradução. O nome da tradução da palavra é Deus socorre, Deus ajuda. Lázaro significa Deus socorre, Deus ajuda. Quando o rico, só para você entender, quando o rico passava, que ele olhava para o cara, para o mendigo, se ele soubesse o nome, para ele, ouvindo o nome é Deus ajuda. Quando ele vinha de manhã, quando ele olhava para o cara, já estava lá: o mendigo Deus ajuda, o mendigo Deus socorre. Mas vocês pararam para perceber que o mendigo, do ponto de vista humano, não foi socorrido de uma só vez? Porque na verdade o socorro não era para o mendigo, porque ele já tinha tudo que era essencial para a vida dele. O socorro era para o rico. Era Deus dizendo assim: eu sou o Deus que ajudo, eu sou o Deus que socorro, eu sou o Deus que quero livrar você do inferno. Ele não podia reclamar, irmãos, porque Deus deu a ele todas as oportunidades que alguém podia dar. Versículo 24. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda Lázaro. Sabia ou não sabia o nome do mendigo? Sabia. Manda Lázaro. Só que Deus já tinha mandado, meu irmão, que molhe na água a ponta do seu dedo e refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Diz, porém, Abraão: filho, lembra-te que recebeste os teus bens em vida. Tudo que você precisava, você recebeu. E Lázaro recebeu somente o quê? Males. Mas isso não foi justificativo, irmãos, porque a riqueza não coloca ninguém no inferno. E a pobreza não coloca ninguém no céu. Ninguém vai para o inferno porque é rico. Porque com certeza tem muita gente rica que está no céu. E tem muita gente pobre que está no inferno. Não é a riqueza nem a pobreza, mas é como você administra aquilo que Deus te dá. Porque tem muita gente que é pobre, mas é avarento. Tem muita gente que é pobre, mas é egoísta. Tem muita gente que é pobre, mas é soberbo. Tem muita gente que é rico e é humilde. A grande questão aqui não é riqueza nem pobreza, mas é porque ele era apegado ao dinheiro. Porque ele valorizava o dinheiro acima de todas as coisas. Porque assim como os fariseus e Jesus critica, o Deus deles era a riqueza. E Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores. Ou serve a Deus, ou serve a riqueza. Porque a riqueza não pode ser meu senhor. Ela é meu servo, minha serva. A riqueza é um instrumento que Deus dá a qualquer um de vocês e a mim, para que possa nos servir e servir a quem está perto de nós. Nunca, Senhor. Porque quer seja pobre, quer seja rico, quer tenha ou quer não tenha, a maior riqueza que um homem pode ter é Cristo dentro dele. Esse é o maior bem. E sabe de uma coisa? Ninguém pode arrancar ele de você, a não ser que você queira e manda ele embora. Aí ele vai. Mas independente do que você viva, independente das lutas, porque olha o que Deus diz: espera aí, você recebeu tudo que era necessário. Ele só teve males. Não tem desculpa não. Depois que atravessa os portões da eternidade, qualquer desculpa não serve. Versículo 25 ele diz: filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro somente males. Agora este é consolado. Eu gosto dessa expressão consolado, porque essa expressão consolado é a mesma expressão no grego para definir o Espírito Santo. Consolado significa trazer para perto, trazer para junto. E onde é que está o rico? Está longe. Onde é que está Lázaro? Está perto.
Por isso que ele diz assim: você é atormentado. E eu queria que você entendesse isso. Porque qual é o tormento espiritual? O tormento espiritual, meu irmão, é passar a eternidade longe de Deus. Foi isso que aconteceu aqui. Onde é que ele está? Longe. Onde é que Lázaro está? Perto. O que é ser confortado é estar perto de Deus. Mas preste atenção, no mundo ele tinha vida larga, ele vivia de forma esplêndida, ele tinha linho fino e tinha púrpura, ele era rico. Na dinâmica do mundo ele tinha tudo e Lázaro não tinha nada. Mas agora no mundo espiritual o negócio se inverte. A riqueza não é desculpa para estar lá, a pobreza não é a garantia também de estar lá. Mas agora ele está dizendo: você teve tudo lá, mas não aproveitou o principal. Ele não teve nada lá. Agora na eternidade ele será consolado, ou seja, estará perto. E você infelizmente será atormentado. Porque o tormento da alma do homem, irmãos, quando ele fechar os olhos, será a ausência total de Deus. Sabe por que Apocalipse diz que o homem, de certa forma, no inferno será uma loucura e o fogo não para de queimar? Porque o inferno nada mais é do que a ausência total de Deus. Quando a gente diz que Deus, Ele é onipresente, é onisciente, quando Ele tem presciência, Ele diz muita coisa. Mas no inferno será um único lugar onde Deus não estará lá nem em pensamento. A ausência de Deus é tormento eterno. Por isso que a definição do inferno entra nesse ponto de vista. Ou seja, Deus totalmente fora disso. E ele de longe vê Lázaro e vê Abraão. É lógico que aqui ele está falando de um ponto de vista antes da graça. Porque depois da graça, Paulo diz que Jesus veio, desceu, e quando morreu ele levou o cativeiro. Se refere a isso aqui. Se refere que ele vai lá, desce ao Hades, que é o mistério da graça. Ele desce ao Hades, prega os espíritos em prisão, ele anuncia a salvação e ele leva cativo o cativeiro. E hoje os mortos estão lá e não mais aqui. Agora fica só o que a gente chama de pré-inferno. Mas olha o que ele vai dizer: além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para lá, como se quisessem, né? nem os de lá para cá poderiam passar. Aí ele diz o quê? Olha o que ele diz. Irmãos, a única vez que ele vai mostrar misericórdia é quando ele está lá. Porque agora ele pensa nos irmãos que ele tem. Eu não vou olhar do ponto de vista figurativo, mas do ponto de vista literal. Pelo que eu estou lendo aqui, ele está dizendo assim: pois tenho 5 irmãos. Rogo-te, pois, ó Pai, que mande Lázaro à casa do meu pai. Pois tenho 5 irmãos, para que dê testemunho, a fim de que não lhe venham também para este lugar de tormento. É assim que ele diz. E Abraão diz: eles têm quem? Eles têm quem? Moisés e o profeta. Olha esse versículo 29 e olha o versículo 18. Versículo 16, desculpe, e o versículo 29. Vocês estão percebendo que Jesus ele usa a mesma expressão, ele ainda está tratando aqui. Ele está dizendo assim: eles têm, porque Moisés e os profetas era como era conhecido o Antigo Testamento. Se fosse hoje e a gente tivesse naquela época, era a mesma coisa dizer assim: eles têm a Bíblia, eles têm as Escrituras, isso é suficiente. É o que ele está dizendo aqui. A oportunidade, ela é hoje. O momento de se mudar é agora. O momento de mudar a rota da nossa vida é agora. E tudo que é suficiente para a gente mudar, nós temos sim. Nós temos sim. Está aqui a palavra. Ele diz assim: manda Lázaro. Aí o que é que ele diz? Não. Os teus irmãos têm a lei e os profetas, que era sinônimo das escrituras na antiga aliança. Eles dizem assim: tem a palavra, isso é suficiente. Se a palavra não for suficiente na boca da igreja para anunciar as verdades eternas de Deus, nada o é. Se a Bíblia não for suficiente para revelar Jesus a este mundo, nada o é, meu irmão. Ele está dizendo assim: olha, eles têm o que é suficiente. Eles têm a palavra. E aqui eu termino dizendo: o mais importante de tudo isso é que nós, como povo de Deus, somos procuradores das verdades eternas. E as verdades eternas estão aqui na palavra. E a única instituição que tem legitimidade
para ministrar essa palavra ao mundo e apresentar o Cristo que muda a vida, o Cristo que transforma a vida, é a igreja. Por isso que eu termino quando eu comecei. Deus te deu uma oportunidade singular, meu irmão. Deus colocou na tua vida algo que muita gente que está aí fora não tem. Ele colocou a palavra no teu coração, Ele colocou as escrituras no teu coração. Aproveita cada minuto da tua vida, aproveita as oportunidades que Deus te deu, seja na faculdade, seja na escola, seja na família, seja na igreja, seja onde for, e fala de Jesus, porque a hora de livrar as almas do inferno é agora, Danilo. Porque quando o homem atravessar os portais da eternidade, quem está lá não passa para cá, e quem está aqui não passa para lá. Por quê, pastor? Porque eles têm a palavra. A oportunidade é hoje. Vamos ficar de pé? Tem alguém nesta noite que entendeu a mensagem do Evangelho e quer entregar a vida a Jesus? Pastor, hoje pode ser o Lázaro que Deus colocou na tua porta. Hoje pode ser o Lázaro na tua porta e tu passando. Vai deixar? Vai fazer de conta que não viu? Não. A gente precisa ser mais... Irmãos, a gente está vivendo uma época muito difícil. Onde é a época onde as pessoas só fazem reclamar. A gente está precisando sorrir um pouco mais. A gente está precisando de mais leveza, meus irmãos. Sim, ser mais leve. A gente está precisando ser mais grato a Deus pelo que a gente tem. Às vezes Deus dá tanta coisa a gente fica o tempo todinho chorando, se estressando e amargurando por uma coisa que a gente não tem. Mas às vezes a gente tem tanta coisa e a gente não percebe. A gente tem tanta coisa boa. Meu irmão, todas as vezes que eu acordo, que eu tenho uma oportunidade para o meu trabalho, eu acho bom. A oportunidade de falar com alguém, de apertar a mão de alguém, a oportunidade de escutar, de brincar, de conversar, é um dom que Deus deu, irmão. É uma oportunidade. É uma dádiva que Deus deu a cada um de nós aqui. Uma oportunidade de viver. E enquanto a gente está caminhando nesta terra, a gente tem que anunciar aos homens por aí, aos homens, à humanidade, ao mundo, que Jesus é o Salvador. Ministério Louvor vai cantar. Vamos louvar a Jesus. Tem alguém que quer entregar a vida a Jesus? Tem alguém aqui nesta noite? Essa semana nós teremos culto de doutrina. Nós teremos o aniversário do pastor, acho que já foi anunciado, está rolando aí dia 30, não é isso? 23, Santa Ceia do Senhor. A gente está preparando um culto de final de ano. E eu sei que tem irmãos que vão para a roça, tem irmãos que vão viajar, mas aqueles irmãos que não tiverem, coloque o seu nome. Na lista tem quase 70 irmãos. Tem quase 70 irmãos, um sábado. É uma tradição da igreja, não estou falando da Batista Missionária, estou falando da igreja. Tem muita gente, eu não sei se você sabe, meu irmão era assim antes de ele ser crente. O único dia que ele ia para o culto no ano era o dia 31. Ele esperava dia 31 porque ele tinha isso na cabeça. Então tem muita gente que espera o dia 31 para estar na igreja, pessoas que não são evangélicas. Então a gente vai abrir a igreja no sábado. E depois a gente vai fazer uma grande confraternização entre os irmãos. E os irmãos sabem que grande confraternização para crente significa o quê? Comida. Tem um amigo que me diz assim: rapaz, crente não bebe, mas come. Eu digo que é para descontar. Aí come, que é uma beleza. Deus abençoe tua casa.